Tá faltando, acho que, não sei se vocês recebem para aceitar, agora tá gravando, tá? Então, ressaltando a importância da participação de todos, tá? Tem 19 estudantes, 21 aqui na sala, além de mim. Então, é importante que a gente sempre assista essa aula, tá? De qualquer forma, a gravação vai ser disponibilizada e vocês podem entrar em contato comigo, qualquer dúvida, tá, pessoal? Não precisa esperar chegar no dia da aula, não. Se necessário, a gente marca algum horário de dúvidas também por aqui e faz uma videoconferência, tá? Só para tirar dúvida. Na segunda-feira, o que a gente vai fazer? Exercícios. Então, provavelmente eu vou ter, ou vai ser aqui pela videoconferência mesmo, porque é interessante, as dúvidas, fica como se a gente estivesse em aula, aí vocês ficam programando e qualquer dúvida me perguntam, tá? E vamos agir como se a gente estivesse em aula. Como que a gente estivesse em aula? Não, a gente está em aula, né? Como se a gente estivesse juntos um do outro no laboratório, na segunda-feira. Bom, então eu vou começar aqui, pessoal, vou colocar a apresentação já para funcionar. Deixa eu compartilhar a minha... aqui só deu a opção de apresentar a tela inteira nesse, tá? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim? Então tá. Aí eu vou ficar mudando, eu vou colocar agora no Keynote para a gente fazer a apresentação, tá? Qualquer dúvida, assim como na aula passada, podem me perguntar aqui no chat que eu vou responder assim que eu ver, tá? Deixa eu colocar aqui, pessoal. Vou deixar no slide mesmo, que fica mais fácil para poder apontar aqui para vocês. Então, na aula passada, nós vimos o primeiro algoritmo já mais eficiente, baseado no paradigma de divisão e conquista, que foi o merge sort. E aí nós fizemos aqui juntos a execução do merge sort, numa entrada simples, com 8 números, e vimos que realmente funciona. Mas o que a gente percebeu? É o paradigma da divisão e conquista. Então, o que ele faz? Recebe a entrada, a cada chamada da função, verifica se já está num tamanho adequado, e então, se não estiver, divide, se estiver, resolve. Bom, no caso do merge sort, que foi o que nós vimos na aula passada, a divisão é uma coisa bem trivial. Então, como que ele vai fazer? Ele verifica se a nossa sequência já está ordenada de maneira trivial, trivialmente ordenada, ou seja, se eu já tenho certeza que aquela sequência tem todos os elementos na posição correta, tá? Para aquela subsequência. E aí, o que ele vai fazer? Como que ele faz essa pergunta? Ele verifica se tem pelo menos 2 elementos. Se tiver 0 ou 1, se não tiver elemento, tiver apenas 1, ele sabe que está ordenado e simplesmente retorna. Se não, tem pelo menos 2 elementos, não está trivialmente ordenado. O que ele faz? Quebra na metade, tá? Aproximadamente a metade. Então, lembrando, se for par, ele consegue quebrar bem na metade, se não, uma das subsequências vai ficar com um elemento a mais. Então, essa divisão é fácil. Ele simplesmente calcula o meio e divide ali. O que é mais trabalhoso? É a intercalação. Por quê? No momento que ele chegar numa sequência trivialmente ordenada, ele começa a fazer as intercalações e o processo da conquista, o processo da volta é mais trabalhoso, porque é executar o merge. Como nós vamos ver hoje, o Quicksort trabalha também com paradigma de divisão e conquista, mas vai ser um pouquinho diferente, porque o processo de divisão que não vai ser simples. Em compensação, o processo de conquista e de combinar as subsequências já ordenadas vai ser trivial, vai ser muito fácil, tá? Bom, então, o nosso Quicksort ele é baseado no paradigma da divisão e conquista. Só que agora eu não divido necessariamente no meio. Eu vou dividir a minha sequência em 2 arranjos, em 2 subvetores, em torno de um valor pivô.
tá? Então, eu vou considerar agora, eu vou encontrar um pivô que eu vou chamar de Q, e esse pivô vai ser o responsável por dividir as subsequências. Então, eu coloco o meu pivô no lugar de forma que, em uma das subsequências, em um dos lados desse pivô, vão ficar os elementos menores que Q, e do outro lado, os valores maiores do que Q, tá? Então, aqui eu estou considerando, falei só menores e maiores, porque eu estou considerando que não tem repetição, mas vai funcionar também com os elementos repetidos, a gente já vai ver, tá? Então, o que aconteceu? Eu vou encontrar um elemento e vou colocar este elemento, que é o meu pivô, já na posição correta ao final, tá? E aí, todo mundo que estiver antes dele no vetor vai ser menor do que ele. Todo mundo que estiver depois dele vai ser maior do que ele. Então, a observação importante aqui que está em negrito é que o pivô, ao final desse processo de pivoteamento, já vai estar na posição correta, tá? E aí, eu repito o processo para quem está antes dele, os elementos menores, e para quem está depois dele, os elementos maiores, tá? De maneira recursiva também. Tá? E aí, a hora que eu retornar dessas ordenações recursivas, eu não preciso combinar. Já vai estar todo mundo correto, porque se eu coloquei o pivô na posição correta, chamo o quicksort para quem está antes dele e chamo para quem está depois dele, ele vai agir da mesma maneira em cada uma das subsequências, sempre colocando alguém na posição correta no processo de divisão. Esse alguém é o pivô, tá? Então a gente já vai ver como que isso aqui funciona. Então, o que eu preciso fazer? Encontrar esse pivô. Eu preciso obter um elemento que vai funcionar como pivô e ele vai estar na posição correta do vetor. É esse pivô que vai ser responsável já por fazer um processamento nessa entrada. Porque no momento em que ele fica na posição correta, eu sei que não tem ninguém maior do que ele antes dele. E eu sei que também não vai ter ninguém menor do que ele depois dele. Tá? Ele vai separar os elementos pequenos, que são os menores do que ele, dos grandes, que são os maiores do que ele. Assim como a gente trabalhou com merge sort, essa função quicksort vai ser recursiva. Então, ele sempre considera que ele recebeu um vetor com R menos P elementos. Eu preciso passar as informações de novo de P e de R. Depois que eu coloquei o pivô no local correto, ordeno recursivamente também usando o quicksort. Olhem aqui nesse último tópico que eu falei, colamos os dois trechos para obter o vetor V original. Por que colar? Eu não vou precisar combinar utilizando a outra técnica como a gente fazia com merge sort. Que depois que eu obtia a sequência, as subsequências ordenadas, eu precisava intercalar. Agora não. O pivô já vai estar na posição correta. Na hora que eu retornar da ordenação das subsequências, como o pivô dividiu os pequenos dos grandes, já vai voltar ordenado. Tem nada para fazer, é simplesmente retornar. Bom, aqui tem um exemplozinho. Eu vou mostrar, diferentemente do que a gente fez no anterior, eu vou mostrar aqui como que a gente, já vou fazer de cara o código, tá? A gente vai olhar esse código, vai entender como que funciona o quicksort, e aí nós vamos ver um procedimento importante chamado partition. Esse partition é o método, a função que vai ser responsável por colocar o pivô na posição correta. É ela que escolhe o pivô, coloca na posição correta e retorna o índice onde ele ficou, tá? Então vejam aqui a função quicksort, assim como a nossa função merge sort. Opa, alguém pediu para entrar. Tá. Como que vai funcionar a presença? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês falarem alguma coisa aqui no chat, tá? Mas mais para frente, dizendo que estão presentes. E eu pego a transcrição do chat ao final e lanço lá no Syscad, tá? E aí vocês vão conferindo sempre. Bom, então tá aqui o quicksort, pessoal. Ele recebe o P e o R, novamente índices que delimitam o vetor, o trecho do vetor no qual esta chamada está trabalhando, e o próprio vetor. Bom,
Percebam que agora, pessoal, enquanto lá no merge sort eu perguntava se P é menor do que R menos 1, aqui eu pergunto se P é menor do que R. Por quê? Porque a gente vai receber, pessoal, aqui, ó, tá até aqui no exemplo para vocês, daqui a pouco a gente vai ver, a chamada externa, ela recebe o índice do início do vetor e o índice do fim, tá? Diferente do merge sort. O merge sort, ele recebia o índice do primeiro elemento e o índice do último elemento mais um. Aqui não, é o índice do último elemento, tá? Bom, dessa maneira, o que vai acontecer? Toda vez que eu chamar a minha função quicksort, o P é o índice onde está o primeiro elemento do subvetor e o R, o índice a posição o índice onde está o último elemento do vetor, tá? Bom, para saber se eu ainda tenho alguma coisa para fazer, se a minha função, para ter certeza que o meu subvetor não está trivialmente ordenado, continua a mesma ideia, tá? 0 ou 1 elemento significa que o vetor já está ordenado. Então, o que acontece? Para saber se eu tenho pelo menos 2, ou seja, que eu tenho que ordenar, eu verifico se o P é menor do que o R. Como o P é o índice do primeiro e o R é o índice do último, se P for menor do que R, existem pelo menos 2 elementos, tá? Se for igual, só tem um. Se for maior, não tem ninguém. Ok? Todo mundo entendeu essa condição? Essa aqui é a nossa condição que vai determinar se eu continuo fazendo recursão ou se eu paro. Alguma dúvida nessa condição, pessoal? Nessa aqui? If P menor do que R? Todo mundo entendeu? Vou olhar no chat para ver se alguém tem dúvida. Não, né? Então tá. Então vamos continuar. Bom, então, se essa condição for falsa, significa que eu tenho ou 1 ou 0 elemento, a sequência está ordenada, eu não entro no if e simplesmente retorno. Igualzinho merge. Entretanto, se P for menor do que R, existem pelo menos 2 elementos. Como que eu vou resolver o problema? Eu vou chamar a minha função partition, a gente já vai ver como que ela funciona, só vou informar o que ela faz aqui, ó. Ela vai pegar o seu vetor, os índices P e os índices R, vai escolher um elemento para ser o pivô, vai processar a subsequência inteira de forma a já colocar o pivô na posição correta, deixando todos os que são menores do que ele antes dele e todos os que são maiores depois dele, e vai retornar o índice onde o pivô ficou. Esse índice vai ser o quê? Tá? Bom, pessoal, lembrando, no momento em que eu tenho esse Q, eu sei que o elemento que está na posição Q já está na posição correta, ele não precisa mais sair de lá. Então, eu não preciso mais considerar esse elemento nas ordenações. E aí, eu vou pegar todo mundo que está antes dele, que são os elementos menores, e vou ordenar também chamando o quicksort. E aí, por isso que eu faço essa chamada recursiva para o quicksort, da primeira posição até a posição Q menos 1, porque o Q já está certo. E passo o vetor de novo. Vou fazer a mesma coisa para a segunda metade, para quem está depois do elemento que ficou na posição Q, do nosso pivô. Por isso eu chamo novamente quicksort para Q mais 1 e R, e passo o vetor. Prestem bastante atenção, pessoal, lembrando, tá? Aqui o P é o índice do primeiro e o R é o índice do último. Por isso que vai de P a Q menos 1 e de Q mais 1 a R. O Q não vai mais ser considerado, ele já está correto, tá? Então, ele vai diminuindo essas sequências e já dividindo os elementos. Antes do que vão ser os menores, depois do que os maiores. Então, a cada passagem nesse trecho de código, um elemento vai para a posição correta. Tá? Entenderam a ideia? Todo mundo entendeu a ideia do quicksort? Então, o que eu quero que vocês percebam? O que a gente vai ter um pouquinho de trabalho é nesse partition. A função que nós vamos usar, para
particionar em torno desse Q, tá? Encontrar o pivô e colocá-lo na posição correta. E é a função que nós vamos ver agora, tá? Depois a gente vai executar já com a função num exemplo, tá? Uma entrada de exemplo. Então tá aqui. Esse é o nosso partition. Então, o partition ele recebe um P, índice do início do vetor, um R, índice do fim do vetor com quem ele está trabalhando. Lembrando, a cada chamada vai ser um trecho diferente do vetor. E o V, que é o vetor. Aí, ele precisa, aqui dentro, escolher o pivô e colocá-lo na posição correta. Como que isso é feito, pessoal? Vejam aqui que eu estou utilizando 3 variáveis auxiliares. O X vai conter o elemento do vetor que eu vou escolher como pivô. O Y vai me ajudar a percorrer o vetor. Daqui a pouco vocês vão ver como. E o J efetivamente vai andar de posição em posição, tá? Bom, a ideia do particionamento, pessoal, é escolher um elemento e então rearranjar o meu vetor em torno dele, tá? Como assim? Eu tenho que garantir que ao retornar dessa função, o pivô esteja na posição correta e todos antes dele sejam menores do que ele e todos depois dele sejam maiores do que ele, considerando que a gente não tem repetição, tá? Então, o X aqui vai me auxiliar a guardar esse elemento, dado que eu vou manipular o vetor. Provavelmente eu vou ter que tirar elementos do lugar. Poderia sobrescrever. Então, eu utilizei a variável X para guardar o pivô. Nesta implementação, que é a implementação clássica, a gente fixa quem a gente quer escolher como pivô. E neste caso, vejam que eu peguei o elemento que está na última posição. O vetor está totalmente desordenado a princípio. Eu não sei quem é esse VR, tá? Pode ser um elemento lá no meio, que seria legal. Pode ser o menor elemento. Pode ser o maior elemento, tá? Eu simplesmente fixei que eu vou pegar o último elemento daquele subvetor e ele vai ser o meu pivô, tá? Bom, e aí eu fiz esse I receber P-1. Bom, percebam que P é o índice do início do meu vetor, do subvetor com o qual eu estou trabalhando. E R é o índice do fim. Eu coloquei o I imediatamente antes do início. Vou falar para vocês para que vai servir esse I. O I, ele vai marcar para mim, dentro do meu vetor, a última posição de elementos que eu sei que são menores do que o meu elemento pivô. Por que ele começa em P-1? Porque eu ainda não olhei ninguém. Eu não olhei os demais elementos do vetor, eu só escolhi quem vai ser o pivô até então. Então, eu coloquei ele antes do início do vetor, porque eu ainda não processei os elementos para saber quem é menor. Ao final, esse I ele vai marcar a posição de elementos. Ele vai marcar para mim o local onde eu encerro os elementos menores do que o pivô, tá? A gente vai começar o processamento aqui e vocês vão ver. Então, o I, ele marca exatamente a posição onde se encerram os elementos menores do que o pivô. No início, não vi ninguém ainda, está fora do vetor, está antes, tá? Bom, e aí, esse meu J vai percorrer o meu vetor. Todo ele, exceto a posição R, porque eu já sei que é o pivô. Então, por isso que J vai de P, o índice do início, até R-1, imediatamente antes do último elemento, que eu vou utilizar como pivô. E aí eu vou andar no meu vetor posição a posição. Qual que é a funcionalidade desse laço aqui, pessoal? Olhar se os elementos sendo percorridos são menores do que o meu pivô, tá? Porque eu quero deixar todos os menores antes do pivô e os maiores depois do pivô. Tá? Então, vejam aqui. Se estou andando com J dentro do meu vetor, vai ficar mais claro quando a gente for ver o nosso
Exemplo, tá? Estou visitando o elemento da posição J. Se ele for menor ou igual a x, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o i, tá? Lembrando, o índice i marca o final da sequência de elementos menores do que o pivô. Como vocês estão vendo aqui, nesse caso é menores ou iguais até, tá? E aí, encontrei um elemento que é menor do que x, que é o meu pivô. Ele tem que estar antes de x. Eu estou percorrendo o vetor do começo em direção ao fim. Então, o que eu faço? Eu abro espaço para ele no trecho de elementos menores ou iguais a x, fazendo i ser incrementado. Abrir espaço. Pessoal, i sempre marca o índice do último elemento menor ou igual ao pivô, tá? Então, quem está depois de i é maior do que o pivô. Então, por isso que ele incrementa o i vai para um elemento maior do que o pivô ou ainda não processado, tá? E então, ele faz o quê? Troca o elemento, pessoal, que está errado, tá? Já esse comercial. Troca o elemento que está na posição i, é um elemento não processado ou um elemento maior do que x, com o elemento da posição j, que eu acabei de ver que é um elemento menor ou igual a x, ou seja, que tem que estar na primeira parte do meu subvetor. Então, o que eu estou fazendo? Jogando todo mundo que é menor ou igual a x lá para o começo do vetor. Não necessariamente de forma ordenada, mas a cada vez que eu encontro um elemento menor ou igual a x, eu aumento a área que delimita os elementos menores ou iguais a x e coloco esse elemento lá, através da troca dele, o elemento VJ, com o elemento que estava na posição I mais 1, tá? Porque o I vai até a última posição de elementos menores ou iguais. Bom, daqui a pouquinho no exemplo talvez vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Colocando os elementos menores ou iguais a x logo no começo do vetor e o i vai marcar o índice do último elemento menor ou igual a x. De i mais 1 até o final, são elementos que são maiores que x. Ao final, eu coloquei todo mundo da posição 0 até a posição i como sendo elementos menores ou iguais a x. Da posição i mais 1 em diante, são elementos maiores do que x. O que eu vou fazer? Dado que são todos maiores do que x, eu vou colocar o x, que é o elemento da posição VR, a gente escolheu assim, na posição i mais 1. Como? Trocando esse elemento VR, que é o meu x, com o elemento VI mais 1, que é o primeiro elemento da área dos maiores do que o pivô. Bom, se ele ficou na posição VI mais 1, na posição I mais 1, eu retorno I mais 1 ao final. Bom, pessoal, esse código aqui eu vou ali na parte de perguntas para ver se vocês têm alguma. Tá? Vocês entenderam a ideia? Deixa eu ver a pergunta do Gustavo. O Gustavo perguntou aqui, ele vai organizando elemento a elemento e aí ele vai organizando os elementos em maior e menor conforme o que seria o pivô? É isso? Basicamente isso, mas ele não está organizando elemento a elemento, tá? A única coisa que ele organiza no final é o que na posição correta e, através desse percurso, ele está jogando todo mundo que é menor antes do que e todo mundo que é maior depois do que. O único que vai estar na posição correta, no final, é o pivô, que vai estar na posição que, certo? Antes dele, os elementos menores ou iguais. Depois dele, os elementos maiores. Mas esses elementos não estão ordenados entre si. Certo? Entenderam, pessoal? A gente vai ver a execução para vocês verem que funciona. O que acontece aqui que é importante a gente prestar atenção? O pivô ficou na posição correta. Todos os elementos antes dele são menores ou iguais a ele. Todos os depois dele são maiores do que ele.
Mas, agora, olhando cada uma dessas subsequências, elas não estão ordenadas. Eu preciso ordenar, chamar o quicksort para ordenar a parte dos menores ou iguais e chamar o quicksort para ordenar a parte dos maiores, tá? Vamos ver num exemplo que vai ficar mais claro, tá? Então, vejam aqui que ele vai chamar o quicksort para essa sequência. Eu vou colocar, assim como a gente fez na aula anterior, no Word para a gente enxergar, tá? Vou copiar esses elementos, 5, 2, 4, 6, 1, 3. A nossa sequência clássica, né? Deixa eu abrir aqui. Vou deixar o chat mais aqui um pouquinho do lado para eu ver se vai aparecer alguma pergunta. Vou aumentar a fonte para vocês poderem ver bem. Então, 5, 2, 4, 6, 1 e 3. Essa é a nossa entrada. Vou colocar um espaço a mais aqui para a gente não confundir. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É, 5, 2, 4, 6, 1, 3. Bom, vou colocar os índices aqui em cima. Um pouquinho menores. 0. Esse é o elemento que está na posição 0. Ignorem esse ponto. Coisas do Word. 2, 3, 4 e 5. Esse é o nosso vetor de entrada. Tem 6 elementos e vai de 0 até 5. A chamada externa, como nós vimos ali, vou diminuir a fonte de novo, vai ser quick sort. O P é o índice do primeiro elemento, 0. O R é o índice do último, 5. E o vetor. Essa é a nossa chamada externa. Vou até colocar aqui para ordenar esse vetor inteiro, tá? Bom, aí vou colocar os tracinhos aqui de novo para a gente começar a execução. E aí a gente vai executar, nessa primeira execução, o partition. Bom, na verdade, pessoal, o que eu vou fazer? Antes de ordenar, eu vou mostrar como que o partition funciona, tá? Para esse primeiro caso. Então, ele chamou o quicksort para essa função inteira. E aí, o que ele vai ver? Deixa eu colocar aqui do lado. O nosso quicksort, tá? Igual a gente fez na aula passada. Vou copiar o quicksort lá. A gente não tem que ficar mudando de tela o tempo todo. Diminuir a fonte, obviamente. Aqui está o quicksort, só para a gente lembrar. Ele vai verificar. P é menor do que R? Nessa chamada aqui, P vale 0, R vale 5. Então, P é menor do que R, tem pelo menos 2 elementos. Ele vai achar o Q. Esse Q vai ser o resultado do partition. E agora a gente vai executar também o partition, pessoal. Tá? Vamos pegar aqui o partition. Tá? Alguém entrou. Pegar a implementação do partition aqui. Esse é o nosso partition. Deixa eu ver se eu consigo diminuir essa tela. Quero tirar somente o slide. Pronto. Vou deixar somente o slide aqui. Vou ver se a gente consegue enxergar sem eu precisar copiar esse código lá, tá? Consegue. Vou colocar aqui bem do lado. E aqui o nosso Word. Também bem do lado. Então, vejam o que a gente tem que fazer. Eu tenho que achar a posição de um pivô.
Tá? O Q vai ter a posição desse pivô aqui. Quem vai retornar isso para mim é o partition. Então, aqui, ele vai chamar partition, passando P, que é 0, R, que é 5, e o V. E aí, esse partition vai retornar um valor que vai ser colocado aqui no lugar de Q. Vamos executar o partition aqui, pessoal. Vou colocar a execução do partition, tá? Para a gente entender bem como funciona. Nessa chamada do partition, P vale 0, R vale 5. Nós temos o vetor. Ele vai escolher em torno de quem que ele vai fazer o pivoteamento, usando a variável x, tá? O x vai guardar o elemento em torno do qual ele vai pivotear. E aqui nessa implementação vai ser sempre o último elemento da sequência sendo considerado. Então, x vai receber o elemento do vetor na posição R, posição 5, que é o 3. Então, x recebe 3, tá? Guardou aqui quem vai ser o meu pivô. O i é aquela variável que sempre marca o índice do último elemento dentro daquele trecho do vetor, que é menor ou igual ao pivô. Tá? Então, como a gente ainda não processou ninguém, ele começa com P menos 1, ou seja, menos 1 nesse caso. E aí ele vai fazer um laço com J para percorrer o vetor inteiro. Então, inicialmente, esse J vale 0. Tá? E aí, a cada passo, ele vai olhar o elemento e vai verificar se ele precisa ficar antes ou se ele vai ficar depois do pivô. Então, se ele vai ficar antes é porque ele é menor ou igual. Se ele vai ficar depois é porque ele é maior. Então, vamos lá. J vale 0. Elemento da posição J, o 5, é menor ou igual ao x, que é o meu pivô, o 3? Não, tá? Ele não é menor ou igual ao x. Então, ele não vai entrar no if e simplesmente vai incrementar o j. Estava olhando esse aqui, tá? Vou colocar aqui uma cor diferente. Não está aparecendo aqui, mas eu quero olhar, tá? Tá aqui. Ele já foi processado. Então, eu vou colocar esses elementos aqui, azul claro. Ok. Continua. O elemento da posição J, agora é o 2. Ele é menor ou igual ao x? Sim, o x é 3. Então, o 2 ele tem que estar antes do 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o i e passa a valer 0. E aí, eu vou trocar o elemento da posição i, que é o 5, com o elemento da posição j, que é o 2. Prestem bastante atenção aqui, pessoal, que ele pode fazer isso porque o i ele delimita o número de elementos menores ou iguais a x que já foram processados. Quem está depois de i não é menor ou igual a x a princípio, tá? E aí, ele vai trocar esses elementos de lugar. Tem problema? Não, porque esse elemento que está originalmente na nova posição i, na posição i mais 1, antes de eu incrementar, ele é um elemento maior ou igual a x, maior do que x. Então, eu estou trocando ele por um elemento que está depois e que é menor do que x, menor ou igual. Então, vejam aqui, vamos ver passo a passo que vocês vão entender melhor. O i estava antes do 5, estava na posição menos 1, porque eu ainda não tinha processado ninguém. E aí eu encontrei o 5. O 5 é maior do que o pivô, então ele tem que ficar depois mesmo. E aí o 2 é menor do que o pivô. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar ele para frente. Por isso, quando eu faço troca VI com VJ, eu troquei o 5. Opa. Com o 2. Certo? Troquei o 5 com o 2 e incrementei o i. O i está valendo 0. Então, todo mundo que está até i, ou seja, nesse momento é só o 2,
é menor ou igual a x. Quem está de mais 1 para frente ou é maior ou ainda não foi processado, tá? Vamos continuar a execução e vocês vão ver que fica mais claro. Ó, então aqui está meu i agora. Vou até colocar aqui, pessoal, para vocês verem, tá? Uma fonte pequenininha. O i está aqui. Tá? O j vai ser incrementado de novo e vai para 2. Então o j já está aqui. Olha que interessante, pessoal. O i marca no vetor o final da sequência de elementos menores ou iguais ao pivô x, que nesse passo é 3. O j é quem está sendo responsável por eu fazer as verificações, o percurso do vetor encontrando os elementos menores ou iguais a x para jogar para frente. E entre i e j sempre vão ter elementos maiores do que x, tá? Vamos continuar para vocês verem. Ó. J está em 2. Elemento na posição J é menor ou igual a x? Não. 4 é maior do que 3. Então, ele simplesmente vai incrementar o J. Elemento da posição J, ó, o 6, é menor ou igual a x? Não. Então, ele simplesmente incrementa o J. J passa a valer 4. Elemento da posição J, o 1, é menor ou igual a x? Sim. Então, ele tem que estar lá no começo do vetor. Como que eu faço para garantir que ele esteja? Eu incremento o i, ó. O i vem para cá. Olha que legal. O i vai para uma posição que com certeza contém um elemento maior do que x. Então, eu posso simplesmente trocar quem está na posição j com quem está na posição i, ó. Troquei. E eu simplesmente joguei, não importa para onde, mas eu joguei um elemento maior mais para o fim. Não tem problema, tá? Ele tem que ficar mais para o fim mesmo. Os maiores têm que ir mais para o fim e os menores têm que vir para o começo. Vejam que depois dessa troca, o índice i marca o fim da subsequência até o momento com elementos maiores, menores ou iguais ao x. E de i mais 1 em diante, nesse caso, após a troca até o j, elementos maiores do que x. Bom, incremento j. J não é mais menor do que R, porque R é 5, tá? O J passou a valer 5 também. E ele encerra o laço. Ó, encerrou dessa maneira. O J chegou na posição do pivô, por isso que ele parou. Olha o que ele vai fazer. Como ele sabe que até I estão os elementos menores ou iguais a X, e de I mais 1 até J menos 1 tem os elementos maiores do que X, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele sabe que daqui para frente são elementos maiores do que x, ele simplesmente troca o pivô que está na posição R, ou seja, VR, com VI mais 1, que é o primeiro elemento da área de maiores. Tá? Então, aqui, 3 e 4. Percebam que aqui ficaram os elementos menores do que o pivô, e aqui ficaram os elementos maiores que o pivô. E o pivô ficou na posição correta. Tá? Então, o pivô já está ordenado, pessoal. E o que ele vai retornar? A posição I mais 1, que é a posição onde o pivô ficou. Então, pessoal, eu tinha esquecido, tá? Eu coloquei o I aqui, mas não atualizei aqui, tá? Então, o I ficou valendo 1. Ele vai retornar 2. Então, o Q vai valer 2 após o retorno desse partition. Que eu vou deixar em cinza para mostrar que a gente já executou. Tá? Entenderam? Todo mundo entendeu? Tá. Então, todo mundo entendeu.
Pessoal, qualquer coisa a gente tira essa dúvida depois, tá? Se alguém não quer falar aqui agora, anota a dúvida aí, a gente fica ao final, a gente pode até falar por áudio. Vocês podem me perguntar por áudio se ficar mais fácil, tá? Então, pessoal, vocês viram que após a primeira chamada do partition, o 3 ficou na posição correta? Então, a gente estava executando quem? Quicksort. Executou o partition, a divisão que é trabalhosa. 3 ficou na posição correta. Ele vai chamar novamente agora, tá? O quicksort. Para quem? Para a primeira parte do vetor. Então, ele vai chamar aqui, ó, agora, vou colocar em preto, quicksort para a primeira parte do vetor, que vai de P0 até Q-1 e o vetor. E depois, ele vai chamar novamente o quicksort para a segunda metade, dos elementos maiores, que vai de Q mais 1, 3, até R, 5. Tá? Vamos fazer juntos esse aqui para a gente entender bem, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei já as chamadas, mas que fique claro, tá? Antes dele chamar para de 3 até 5, ele vai executar de 0 até 1. Eu só coloquei para a gente entender bem essa chamada. E aqui, esses sinaizinhos aqui são para indicar que agora a gente vai executar. Nessa chamada do quicksort, P vale 0, R vale 1. Quem é? P é menor do que R? Sim, então ele vai calcular o Q. E para calcular o Q, ele precisa do partition. Passando P, R e o vetor. Vamos executar o partition para a gente conseguir encontrar quem é o quê. Pessoal, o que tem que ficar claro agora? Ó, a gente está olhando o vetor que vai de 0 até 1, ou seja, esse subvetorzinho aqui que está em azul, tá? Ele chamou o partition para esse vetor. Lembrando, como que o partition funciona? Ele vai escolher, então, para o partition, P vale 0, R vale 1. O X, que é o elemento que ele vai considerar como pivô, é o elemento da posição R, que é o 1, tá? É um número, tá, pessoal? Não é o índice. É que, coincidentemente, o número 1 está na índice 1. Ok, e aí ele vai fazer o processo de particionamento novamente. Quando ele faz esse processo de particionamento, ele começa com um I valendo P menos 1. Deixa eu colocar até aqui em cima, tá? I vale P menos 1, ou seja, menos 1. E o J começa a percorrer o vetor a partir de P, que é 0. Tá? Bom, elemento da posição J, o elemento da posição 0, é menor ou igual a x? Não, 2 é maior do que x. Então, ele simplesmente incrementa o J. J passa a valer 1. J não é mais menor do que R, ele sai. Então, o que ele vai fazer? O I ficou em menos 1. Então, nesse subvetor aqui, desconsiderando o pivô, é claro, os elementos menores ou iguais ao pivô estão até a posição menos 1, ou seja, estão fora do vetor. Todos os elementos que eu processei, não tem ninguém menor do que x. E aí, o que ele vai fazer? Colocar o x na posição correta, que é na posição i mais 1, logo após os elementos menores do que x. Então, ele vai trocar o elemento da posição 0, i é menos 1, mais 1 é 0, com o elemento da posição r, que é o elemento da posição 1, o meu pivô. Então, trocou e colocou o pivô na posição correta. Quem está antes dele, nesse caso ninguém é menor ou igual a ele, e quem está depois dele é maior do que ele. Tá? Então, esse partition vai retornar i mais 1, ou seja, 0.
Partition retornou 0. Que é a posição onde o pivô ficou, tá? Partition retornou 0. E aí eu posso, pessoal, simplesmente comentar isso aqui, tá? Comentar não, vou colocar em cinza para mostrar que a gente já executou. Alguma dúvida? Então, nessa chamada recursiva, o partition retornou 0, tá? O partition retornando 0, aqui ele vai chamar, olha, já chamou o quicksort para 0 e 1. Nessa chamada aqui, a primeira coisa que ele fez foi chamar o partition. Depois que ele chama o partition aqui, para esse subvetor, ele vai chamar o quicksort para o vetor. Tem que ser preto, tá? Eu ainda não executei. Então, eu estou nessa chamada. Nessa chamada, eu chamei o partition, ele particionou em torno do 1 e colocou o 1 na posição correta, que é a posição 0. E aí, o partition retornou 0. Eu vou chamar o quicksort para a primeira metade, que está antes do pivô, ou seja, de 0 até que é menos 1, que é 0. Ó. E depois, eu vou chamar o quicksort para a segunda metade, para que está depois do pivô. Que vai de Q mais 1 até R. Pessoal, olhem. Ele chamou o quicksort para esse subvetor. Pivoteou. O 1 foi colocado na posição correta, ele era o pivô. Antes desse vetor, tem um subvetor de tamanho 0. Depois desse 1, tem um subvetor de tamanho 1, tá? Por isso que ele chamou de 0 a menos 1, esse vetor está vazio, e de 1 a 1, só o elemento da posição 1. Quando eu chamar esse quicksort aqui, vou colocar aqui os trechinhos mostrando qual é a execução dele. O que aconteceu? Nessa chamada, P vale 0, R vale menos 1. Ele vai entrar no código do quicksort, está aqui, ó. P é menor do que R? Não, ele retorna. Essa sequência está trivialmente ordenada. Não tem ninguém. Ele retorna. Retorna. Vou colocar só RET. Tá? Retornou. Então, vou colocar aqui que ele retornou, vou colocar em cinza apagadinho. Aí ele vai executar para a segunda metade, que é a metade que vai de 1 até 1. Contém só o 2, ó. O que ele vai fazer? Nesta chamada recursiva, vou colocar aqui o tracinho de novo. P vale 1. R vale 1. A gente olhar aqui no código, P é menor do que R? Não. P não é menor do que R. Essa sequência está trivialmente ordenada. Nesse caso, P é igual a R. Só tem um elemento. Então, ele não faz nada. Trivialmente ordenada, RET. Retornou, tá? Então, retornou desse aqui. Então, se esse aqui retornou, pessoal, esse aqui também retornou. Executou o pivoteamento, o partition, o quicksort para a primeira metade, o quicksort para a segunda metade, significa que essa execução como um todo se encerrou. Já está ordenado de 0 até 1. Está aqui, ó. De 0 até 1 está ordenado. Vou deixar em vermelho quem já está ordenado, tá? Bom, então, vou colocar aqui tudo em cinza. O que falta? Ele voltou para a chamada original. A chamada original, nós já executamos o partition, que achou o pivô na posição 2, colocou ele na posição 2. Chamamos para a primeira metade, que vai de 0 até 1, já retornou e já ordenou. Agora eu vou chamar para a segunda metade, que vai de 3 até 5. Vou colocar aqui os tracinhos. É isso aqui que a gente está executando agora. Vou até colocar em negrito, ó.
Pessoal, tá claro até então? Alguém tem alguma dúvida? Então, nós já executamos para a primeira metade, nós colocamos o elemento 3 na posição correta, o pivô. Aí nós executamos para a primeira metade, ela retornou, ou seja, até a posição 2 também já está ordenado, tá? 0, 1, na verdade. A posição 2 é o pivô. E agora ele vai chamar o quicksort de 3 até 5 para ordenar esta segunda metade aqui, ó. Por isso que nós estamos nesta chamada recursiva. Quicksort de 3 até 5. Então, nesta chamada recursiva aqui, P vale 3, R vale 5. Como nós já vimos, o quicksort vai verificar P é menor do que R, ou seja, tem pelo menos 2 elementos? Tem. Então, ele vai calcular o quê? Para calcular o quê? Ele chama partition. Pessoal, só um momento que está tocando meu celular aqui, não deveria. Pronto, desliguei. Partition. Então, ele vai fazer o quê? Vai passar o 3, que é o P, o R, que é o 5, e o vetor. E vai agir em cima do vetor novamente. Tá? Vamos lá. Ele está usando esse subvetor agora para calcular o partition. O 6, o 5 e o 4. Tá? Vamos relembrar. Eu nem vou executar passo a passo, pessoal. A gente vai, eu não vou colocar lá os trechos, a gente vai aqui juntos fazer o que o partition vai fazer. Tá? Pode ser assim ou vocês preferem que a gente execute contando os índices lá, mostrando certinho o que ele está fazendo, mantendo o I e o J? O que vocês preferem? Pessoal, pode ser assim? Então tá, então vamos olhar ali o trecho do subvetor e vamos entender o que ele vai fazer. É nesse subvetor de 3 até 5 que ele está olhando. O que ele vai fazer? Vai escolher quem vai ser o pivô. Tá? Vou colocar aqui, tirar esse I e esse J daqui. Ele vai escolher o pivô e o pivô é o 4. Vou marcar o pivô. Esse é o meu pivô. Eu vou processar todos os elementos desse subvetor, que eu vou colocar aqui, ó, em azulzinho, para mostrar que a gente está percorrendo ele. Tá? Ele vai processar esses elementos e vai verificar quem que é menor ou igual ao pivô e vai jogar no começo. Lembrando, o I vai sempre marcar a posição dos elementos já processados que contém o último elemento da sequência de elementos menores ou iguais a x. Então, como eu ainda não processei ninguém, o i vale p menos 1, ou seja, o i está bem aqui, ó. O i vale 2. Bom, começou o j. O j começa aqui, tá? Elemento da posição j, o 6, é menor ou igual ao meu pivô? Não, não é. Então, ele incrementa o j. Elemento da posição j é menor ou igual ao meu pivô? Não. Incrementa o j. Acabou. Tá? O que ele fez? Ele percorreu todo o subvetor e não encontrou ninguém menor ou igual ao pivô. Aí o que ele vai fazer? Colocar o pivô na posição logo após o i, que é quem marca os elementos menores ou iguais. Nesse caso, ninguém. Ele vai colocar, vai trocar o 4 com 6. Tá? Então, vejam que ele colocou o pivô na posição correta e dividiu em duas partes. A parte antes dele, pessoal, antes dele, para esse subvetor, não tem ninguém, tá? E depois dele, 5 e 6. Retornou. Ele retornou a posição 3, tá? Partition retorna 3, que é a posição onde ele pôs o elemento 4. Depois que ele fez esse partition, então a gente nem fez a execução aqui, eu vou tirar esses tracejados. Ele vai chamar o quicksort para a primeira metade desse subvetor
começa em 3, até antes do pivô, 2, e o vetor. Pessoal, tá vazio para esse quicksort, ó. E o quicksort para a segunda metade, que vai do pivô mais 1, 4, até o R, 5. Aqui eu nem vou colocar a execução, pessoal. P vale 3, R vale 2. P não é mais menor do que R. Então, trivialmente ordenado. Vazio, tá? Não tem ninguém. Esse subvetor está vazio. E aí aqui, 4, 5 e V. É o elemento, é o subvetor que começa em 4 e termina em 5. É esse aqui, ó. Ele vai fazer novamente o processo todo. E vamos executar aqui. Como tem elemento, eu vou fazer, tá? Quicksort. Nessa chamada, P vale 4, R vale 5. P é menor do que R? Sim. Então, vamos calcular o Q. Para calcular o Q, eu chamo partition. Partition passando 4, que é o P, o 5, que é o R, e o vetor. O que o partition vai retornar? Vamos olhar aqui de novo, ó. Nesta chamada, eu estou olhando somente esses elementos aqui, ó, 4 e 5. Então, ele já inicializa quem vai ser o meu pivô. Esse aqui. Ele é o meu pivô. Tem que colocá-lo na posição correta. E aí, coloca o i marcando a posição onde está o último elemento menor ou igual a pivô. Está fora do subvetor. Meu subvetor vai de 4 até 5, tá? Então, colocou aqui no 3, que é antes do início. E aí começa o processamento a partir do P. Esse aqui é o meu J. Elemento da posição J é menor ou igual ao meu pivô? Sim, 5 é menor ou igual ao meu pivô. Pessoal, como é a nossa primeira inserção já na parte de ordenados, ó, minha cachorra latindo. Desculpa, pessoal. Então, ele vai fazer o quê? Incrementa o i. Então, o i vem para cá. Tá? Sumiu daqui. E troca o elemento da posição VI com o elemento da posição VJ. Estão na mesma posição. Trocou ele com ele mesmo. E deixou o 5 já na posição correta. Incrementa o J. Quando ele chega no incrementou J, ele vê que não é menor do que R mais e para. E agora ele tem que colocar o pivô na posição correta. Vejam que aqui, pessoal, como o I parou imediatamente antes da posição do pivô, ele simplesmente vai trocar o elemento da posição VI mais 1, que é a posição 5, com o elemento da posição R, que também é na posição 5, e vai colocar o 6 já na posição correta. Olha, nesse passo, o pivô é esse aqui. Quem está antes dele é menor do que ele, é só o 5, um vetor com um único elemento. E quem está depois dele está vazio, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? O quicksort retornou a posição em que ficou o pivô, a posição I mais 1, que é 5. Tá? Isso aqui retornou 5, isso aqui retornou 5. Ele vai chamar o quicksort novamente para antes do pivô, ou seja, de P até pivô menos 1. 4. E vai chamar o quicksort novamente, depois que retornar desse, para a segunda metade do vetor, que vai do pivô mais 1, 6, até o R, que é o final do vetor, 5. Então, nessa chamada aqui, pessoal, P vale 4, R vale 4. Nem vou executar. Isso aqui, um elemento. Ordenado. E nessa aqui, nenhum elemento. Está vazio. Ordenada. Retorna. Retornou isso aqui, tá? Então, isso aqui retornou,
O partition retornou. Tá tudo retornando. Vou colocar aqui em cinza claro. Então, esse quicksort também retornou. Esse aqui já tinha retornado, esse partition também. Logo, essa execução retornou inteira. Volta para quem chamou, que é a chamada original do quicksort. Retornou também. E se a gente olhar, pessoal, após esse retorno, não precisei combinar nada. Ó. Só o processo de pivoteamento foi rearranjando os elementos de forma que o vetor original ficou totalmente ordenado. Vocês entenderam? Sim? Pessoal, o quicksort, então, ele se baseia no fato de que quando a gente acha o pivô e coloca ele na posição correta, eu estou jogando todo mundo que está antes dele, todo mundo que estiver antes dele vai ser jogado para... São elementos menores, tá? Então, eu percorro o vetor como um todo, e assim que eu encontrar elementos menores do que o pivô, eu jogo eles para o começo, eu vou jogando eles para antes da posição em que o pivô vai ficar no final. E os elementos maiores, eles vão sendo automaticamente jogados para trás. E assim, a cada pivoteamento, eu coloco um elemento já na posição correta. Tá? E aí o processo de ordenação recursiva fica mais fácil. Se eu estou colocando um elemento na posição correta e jogando os menores para antes dele e os maiores para depois dele, eu já estou fazendo um rearranjo que já está ordenando o meu vetor. Tá? Bom, pergunta. Quanto custa o partition? Na verdade, pessoal, antes de perguntar quanto custa o partition, eu vou colocar aqui para vocês no código do Quicksort, tá? Deixa eu visualizar aqui o navegador. Ó, código do Quicksort. Como que a gente analisa? Ele é recursivo. Como ele é recursivo, eu tenho que verificar quanto custa cada chamada e quantas vezes eu vou fazer as chamadas recursivas. Bom, aqui a gente tem que lidar um pouco com a nossa sorte, tá? Percebam que ele recebe um vetor que tem um número de elementos qualquer, número de elementos de entrada, e aí ele particiona, ó. Então isso aqui é constante. Aí tem o custo do partition e aí as chamadas recursivas. Então cada chamada do meu quicksort é o custo do partition, tá? Bom, mas quantas vezes eu chamo recursivamente o quicksort? Aí depende, tá? Depende de onde que eu estou dividindo. Se a gente pensar de maneira similar ao merge sort, lembra que o merge sort eu dividia sempre no meio? Por isso a gente chegou em log de n na base 2. Aqui eu também divido em duas partes. Se eu tiver sorte, e essa divisão fizer com que eu fique com aproximadamente metade do vetor para cada lado, eu também estou dividindo cada chamada por 2, ou seja, log de n, tá? Na verdade, pessoal, eu posso até extrapolar um pouco isso. Mesmo que eu divida de maneira um pouco desequilibrada, só o fato de que a cada passo eu consigo dividir em subvetores que contenham elementos, e isso vai acontecer na maioria das vezes, o que vai acontecer é que nós temos aproximadamente log de n chamadas recursivas. Então, vai ser log de n vezes o custo do partition. Problema. Pode acontecer de, a cada vez que eu chamar o partition, eu fizer um particionamento que faça com que o pivô fique em uma das extremidades. Ou seja, se isso acontecer em todos os passos, eu estou simplesmente colocando o pivô numa das extremidades e chamando o quicksort para n menos um elemento a cada passo. Então, eu estou reduzindo só em uma posição o meu vetor a cada passo. Nesse caso, o quicksort é péssimo, tá? Nesse caso, o meu quicksort vai custar O de n quadrado.
tá? A gente já vai ver um exemplo assim. Mas na maioria dos casos, então no melhor caso ele sempre divide no meio, põe o pivô no meio e chama o quicksort para duas metades com aproximadamente n-2 elementos. E aí, o que acontece? Ele é muito rápido e custa O de log de n, vezes o preço do partition, tá? Que a gente já vai ver quanto é. Agora, se a divisão for sempre péssima, sempre, ele vai custar N vezes o custo do partition. Tá? Isso que a gente tem que perceber. Bom, pergunta. Respondam aí, pessoal, isso aqui não é prova, nada, é só para eu quero ver se vocês entendem. Vocês conseguem enxergar qual que é o pior caso do quicksort? Quando que ele vai colocar o pivô sempre em uma das extremidades? O Vandresso respondeu inversamente ordenado e o Kim recebeu ordenado. Os dois estão certos. Então, pessoal, eu acho que o Gustavo quis perguntar inverso, né? Quando estiver inverso. Não, não é N2 partição não, tá, Matheus? Por quê? Porque ele vai particionar, essa partição custa alguma coisa, e aí ele vai chamar para um vetor vazio. Esse vetor vazio não vai custar nada, mas o outro vai ter só N, vai ter N menos 1 elementos, vai ter muito elemento, tá? Então, pessoal, todo mundo que me respondeu ordenado ou inversamente ordenado está certo, porque os dois, tá? Quando ele já estiver ordenado ou quando ele estiver inversamente ordenado, ele vai pegar o elemento que está na última posição, tá? E vai colocar na posição correta. Se já tiver ordenado, ele vai ficar ali mesmo e vai chamar para a primeira metade contendo n-1 elemento. E a segunda metade vazia. Agora, se tiver inversamente ordenado, ele vai pegar aquele elemento da última posição, vai jogar lá na primeira, vai chamar para a primeira metade vazia e para a segunda metade com n-1 elementos. Ou seja, as duas possibilidades são caríssimas. Aí eu vou executar n repetições, n chamadas recursivas do quicksort. Isso eu vou multiplicar pelo custo do partition, tá? Qual que é o custo do partition, que é o mais caro do nosso processo? Olha, o partition, isso aqui é constante, constante, constante. E aí eu tenho um for, pessoal. Tá? Esse for vai de P até R-1, que é basicamente o número de elementos do vetor menos 1. Então, isso aqui custa O de N, tá? Porque o troca é constante, o return é constante, as operações feitas dentro do for também são constantes, mas eu tenho um laço que vai ter que percorrer todo o subvetor. Se esse laço está aqui, isso aqui significa que ele custa O do tamanho do vetor passado, ou seja, O de N. Bom, se o partition custa O de N, voltando aqui no quicksort, vai ser N, o custo do partition, vezes o número de chamadas recursivas do quicksort, que, no melhor caso, é log N, e no caso médio, pessoal, apesar da gente não analisar, tá? Eu não vou fazer essa análise probabilística com vocês, mesmo se boa parte das minhas divisões forem ruins, mas se tiverem algumas boas, vai ser proporcional a log N, tá? Então, melhor caso e caso médio vai ser N, o custo de particionar, vezes o número de chamadas recursivas, log N, ou seja, O de N log N. Mas o pior caso é O de N quadrado, porque nós ficamos no processo de divisão, com um vetor vazio, e isso é problemático. Em todos os passos eu estou ficando com um dos subvetores vazio. E aí eu estou simplesmente reduzindo a cada chamada recursiva em 1 o tamanho da minha entrada. E aí repito N vezes. Fica N vezes N o custo da partition, N quadrado. Tá? Então o quicksort, no pior caso, é quadrático. Tá? Então a complexidade é proporcional ao número de comparações. Se o índice devolvido pela função partition estiver mais ou menos na metade, vai ser n log n. Se não, se ele estiver sempre numa das extremidades, é n quadrado. Tá? Então, o quicksort, pessoal, como diferentemente do merge, ele tem um pior caso muito ruim.
o merge, todos os casos, tanto melhor quanto pior, e também o médio, que eu falo só por curiosidade aqui, é n log n. Agora o quick é n log n no melhor e no caso médio, e no pior caso é n quadrado. Pessoal, mas acho que já dá pra gente ver um negocinho, né? O nome desse aqui é quick. O que é quick em inglês? Quick é rápido, tá? Então, apesar dessa característica, o nosso quicksort é muito rápido, ok? Ele é rápido e vai funcionar bem, desde que não caia no pior caso, tá? Por quê? Porque as constantes associadas a essa função de análise da complexidade são menores. Tá? A questão é, receber o pior caso, ele vai ser tão ruim quanto os básicos que a gente viu, tá? Que são bubble, selection e insertion. Na verdade, se for ordenado, o melhor de todos é o insertion, tá? Lembrem sempre disso. Para vetor ordenado é melhor o insertion. O problema é, né, pessoal, a gente não sabe como que vai ser a nossa entrada. Na verdade, se a gente soubesse que a entrada está ordenada, a gente simplesmente não ordenaria, né? Bom, então vamos implementar, pessoal. Então aqui, se vocês estão vendo aqui, tem a complexidade, e aí vai falar de uns 2 outros conceitos que a gente já fala sobre eles, mas primeiro vamos implementar. Eu quero que vocês vejam que aqui também, a partir do slide 17, tem a execução do quicksort para aquela nossa entrada que nós fizemos passo a passo, tá? Tem o 5, 2, 4, 6, 1, 3. No primeiro passo, ele escolhe o 3 e pivoteia em torno dele, ó, tá aqui o 3 na posição correta. Aí ele jogou 2 e 1 para o começo e ficou 6, 5, 4 aqui. Na segunda chamada, ele chama para 2 e 1, e aí escolhe 1 como pivô, e aí o resultado fica assim. Nessa aqui, quando ele escolhe 1 como pivô, ele chama novamente para o que tem antes do 1, que é vazio, e depois do 1, que é só o 2, retorna. Aí depois ele vai chamar para 6, 5, 4, pivoteia em torno do 4, 4 vai para a posição correta, e aí ele vai chamar para metade antes do 4, que é vazia, e depois do 4, que é 5 e 6. E aí quando ele chama para 5 e 6, ele transforma 6 em pivô, 6 fica na posição correta, ele vai chamar para quem vem antes dele, que é o 5, para quem vem depois dele, que está vazio, e depois que ele faz tudo isso, já está ordenado, ele não precisa combinar. Então, no merge, dividir é fácil, combinar, que é o processo de intercalar, é caro, custa N. No caso do quick, dividir, que é difícil, eu tenho que achar a posição certa para colocar o pivô, isso é caro, um pouquinho mais caro, custa N. Mas, após isso, esse elemento já está na posição correta, eu só chamo para as outras metades e vou repetindo o processo. No momento em que eu encerrar as execuções para as metades, já está ordenado, não preciso combinar, como acontecia com o merge sort. Conseguiram ver essa diferença? Então, no merge, dividir é fácil, combinar que é mais difícil, conquistar é mais difícil. No caso do quick, dividir que é mais caro. Conquistar vai ser trivial depois que a gente dividir, é só ir retornando. Alguém ficou com dúvida no algoritmo do quicksort? Podem me responder aqui no chat, por favor. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá, pessoal, não esqueçam depois de reassistir essa nossa aula, tá? Olhar novamente os nossos slides, fazer os exercícios, eu vou liberar uma lista para vocês, tá? Agora a gente vai voltar naquele nosso código e vamos implementar o quicksort. Então aqui é o nosso algoritmo, o nosso ordenação, tá? Aquele mesmo código que a gente já tinha feito bubble, o selection e o insertion. Estão vendo o código? Agora eu saí, tá? Mas dá para ver ele aqui no fundo, né? Sim? Então tá, pessoal. Então vamos fazer aqui agora juntos. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar as nossas funções aqui, logo após merge, sort e merge, as funções quicksort,
que o quicksort recebe? O P, o R e o vetor. E a função partition, que também recebe o P, o R e o vetor. Vamos escrever, né? Quicksort vai ser facinho, né? Isso, igual foi o merge. Então, função que implementa o quicksort. Void quicksort int p, int r, int v, que é o meu vetor. Lembrando que aqui o P é o índice do primeiro e o R é o índice do último daquele subvetor. Então, if P menor do que R, tem pelo menos 2 elementos. Vou colocar aqui a observação. Então, calculo o Q, que vai ser o índice do pivô, através da chamada a função partition, passando P, o R e o V. Depois que retornar o partition, chama quicksort para a primeira metade, antes do Q. Então, de P até Q menos 1, passando o meu vetor V. E para a segunda metade, depois do pivô. Ou seja, de Q mais 1 até R, passando o vetor. E esse é o nosso quicksort, tá? Particionou, retornou o Q, chama de P até Q menos 1, chama de Q mais 1 até R. Agora a gente tem que escrever a função que particiona e retorna o índice, que fique claro, é o índice do pivô. Int, eu coloquei void lá, tá, pessoal? Tá errado. É int partition. Int, porque ele retorna o índice. Partition, int p, int r e int v, que é o vetor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um x que recebe o pivô. Quem que vai ser o meu pivô? Eu estou fixando para ser o elemento da posição R. E aí, eu tenho um i que marca o fim da área de elementos menores ou iguais a x. Então, inicialmente, está fora do vetor. Então, recebe p menos 1. E aí, eu vou fazer o laço que percorre os elementos. Tá? Do começo até chegar um pouquinho antes do pivô, né? Então, a hora que ele chega no pivô, ele para. Então, J vai até R, menor do que R. A hora que ele chegar no R, ele para. J mais mais. A cada passo, ele simplesmente verifica se o elemento visitado, ou seja, VJ, é menor ou igual ao meu pivô, o X. Se for, opa, deixa eu colocar aqui. Ele incrementa o I, vou colocar I mais mesmo, incrementou o I, fez o I receber I mais 1. E a nossa função já faz isso, a gente já tem uma funçãozinha que troca elementos, troca o elemento da posição I, do novo I, com o elemento da posição J. Certo? Bom, feito isso, ele sai desse if, sai do for também. A hora que ele sair do for, eles têm certeza que o elemento da posição i é o último elemento do vetor menor ou igual a x. Todo mundo que está depois de i, ou seja, a partir da posição i mais 1, é maior do que x.
Então, para colocar o pivô na posição correta, ele troca o elemento da posição V, da posição I mais 1, que é maior do que o pivô, ou é o próprio pivô, como a gente viu em alguns passos, com o elemento pivô, que está na posição R. Aqui eu não uso, eu estou usando X só para facilitar, pessoal, para não ter que colocar VR aqui toda hora. X é o meu pivô, tá? Mas ele é o VR. E aí, para ordenar o vetor, eu não posso usar o X aqui, eu não vou trocar com X, eu vou trocar com VR, tá? Que é o meu pivô. Trocou aqui, pivô foi colocado na posição correta, tá? Todo mundo entendeu aqui? Então, a gente fez juntos agora essa função partition. E, ao fim, ele retorna o índice onde o pivô ficou, ou seja, I mais 1. Certo? Então, tá aqui a nossa partition. E aqui está Quicksort. A gente poderia até diminuir um pouco esse código do partition, tá, pessoal? Depois a gente vê como que a gente ficaria com o código um pouquinho mais enxuto. Vamos testar na main. Então, a nossa main, que a gente já sabe bem como funciona, ela também permite que a gente pegue tempo. Então, vamos fazer isso aqui, já para deixar preparado para a gente comparar todo mundo depois. Eu vou deixar aqui, ó. E aí, vou criar uma nova variável chamada tempo quick. E aí, como vocês devem lembrar, que tem as estruturas que vão nos ajudar a pegar tempo. Ele vai ler o número de elementos a serem gerados, vai gerar aleatoriamente elementos para preencher o vetor. Vou deixar aqui, como a gente vai fazer testes pequenos, a impressão do vetor de entrada. E aí, deixa eu até copiar aqui, tá? Porque a gente já vai usar, então não vou apagar isso aqui. Deixa eu comentar essas linhas. Na verdade, eu posso colocar tudo assim, né? Comentar em bloco. Aqui está comentado, então não vai adiantar. E aí eu vou copiar aqui, ó. Vou chamar o Quicksort. Vejam que eu vou passar 0 e vou passar o índice do último elemento. Não vai ser num aqui não, tá? Vai ser num menos 1, o vetor. Peguei o tempo antes, chamei o Quicksort, peguei o tempo depois, chamei timer sub para pegar a diferença do início para o fim. E agora vou calcular o número de microsegundos necessário para executar o quick, tá? De acordo com o total calculado. E, por fim, vou imprimir aqui o tempo que nós gastamos e também o vetor ordenado, para a gente ver que realmente o Quicksort está funcionando, tá? Bom, eu vou fazer aqui no terminal, tá? Para ficar mais fácil a visualização. Box, FMS, ensino 2020. E aqui nós estamos em aula. Tá tudo no mesmo arquivo, por isso que tá lá no aula 5 ainda, tá? Apesar dessa ser aula 6. Implementações. Então tá aqui o nosso ordenação. Vou remover o executável atual. E aí vou compilar G++ menos O. Não, menos WO primeiro. E aí o nosso ordenação. E vou gerar aqui um arquivo chamado ordenação também, só que sem o CPP. Compilou. E ponto barra ordenação.
10. Tá aqui. Nosso vetor gerado foi 61, 23, 21, 66, 50, 0, 87, 36, 26 e 29. E aí ele ordenou em ordem crescente todos esses elementos, tá? Certinho. E vejam que aqui, mesmo em microsegundos, ele gastou 0. Vou fazer de novo com 100 elementos. Ordenou novamente e gastou 9 microsegundos para ordenar essa entrada. Tá? Eu vou parar de imprimir a ordenação para a gente ver com valores maiores. Lembrando que a gente consegue testar até 1000, tá? Porque o nosso vetor está com tamanho 1000. Senão, a gente pode alterar, aumentar para testar com valores maiores. Então, eu vou tirar até esse texto aqui, vetor de entrada. Salvei. Compilar novamente e vamos executar. Tamanho 500. 56 microsegundos ele ordenou, pessoal. Vamos testar com tamanho 1000. 165 microsegundos. Não sei se vocês lembram, o Bubble gastava, eu acho que 1.500 microsegundos para ordenar a mesma entrada. A mesma entrada não, para ordenar a entrada do mesmo tamanho, tá? Todo mundo entendeu? Eu tô vendo aqui que quem perguntou, partition não é uma função int? Eu não tinha corrigido ainda, né? Eu não estava vendo a tela. É int sim. Ela tem que retornar o índice, tá, pessoal? Vamos fazer assim, ó. Eu vou comparar agora com vocês o tempo de execução do nosso algoritmo com todos os vetores. Mas lembrando, isso aí a gente já falou em sala, mas eu vou relembrar, pessoal. É muito importante que a gente saiba que para nossas comparações serem justas, a entrada precisa ser igual, tá? Então, eu preciso ordenar os mesmos elementos. Se eu colocar aqui a geração desse único vetor e fizer com que eu ordene esse vetor pelo bubble e depois passe pelos outros, o vetor já vai estar ordenado. Então, não vai ser justo. Então, eu preciso ter cópias desse vetor para poder fazer a comparação, tá? Senão, não vai ser justo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, antes de fazer isso, só para mostrar para vocês, ó, a gente acabou de ver, né? Ó, nosso vetor, o nosso quicksort para ordenar 1000 elementos, ele gastou 165 microsegundos. Mas se eu for testar o pior caso dele, olha o que vai acontecer. Eu não tenho um vetor aleatório, tá? Eu tenho um vetor já ordenado. Vou deixar até aqui, ó. Tá? Olha o que vai acontecer. Eu vou testar com 500 para vocês verem. 859 microsegundos, tá? Se eu testar com 1000, 3.448 microsegundos. Olha, era 165 antes. Virou 3.448 no momento que está ordenado. Se eu fizer em ordem inversa também, então se eu fizer aqui num menos i, também vai acontecer isso. Ó, tem as variações, é lógico, por causa da carga do meu computador nesse momento, ele varia um pouquinho, mas vai ser ruim do mesmo jeito, tá? É caro. Então, eu vou tirar aqui, vamos testar primeiramente com todos, tá? Então, pessoal, para não ter problemas, o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor, tá? E vou criar um outro vetor aqui para me auxiliar, um vet2. Também de tamanho max. Certo? E aí, a hora que eu for gerar aqui, eu vou gerar para o vet2 também. Só que o meu vet2, ele vai ser o meu vetor de segurança. Então, ele vai manter o valor realmente gerado. Aí, eu vou chamar, eu vou imprimir o vetor de entrada.
para a gente fazer primeiro com vetores pequenos. Opa, aqui não precisava. E aí, vou tirar isso aqui. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Deixa eu copiar isso aqui, que a gente já vai precisar. Vou pegar o tempo antes e vou executar o bubble sort com o vet. Pegar o tempo depois, calcular o tempo total do bubble sort e imprimir o tempo do bubble. Imprimir o vetor. O vet vai estar ordenado. Então, não vai ser justo eu chamar o selection sort para o vet. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma cópia do vet para o vet do vet2, tá? E aí, aqui eu vou colocar só para vocês verem de novo que o vet vai estar certo, tá? Eu vou copiar o vet2 para o vet. Não é só fazer uma atribuição. Eu não posso fazer vet recebe vet2. Se eu fizer isso, eu estou perdendo todo o espaço alocado para o vet e estou fazendo o vet apontar para o mesmo lugar do vet2. Vai ser o mesmo vetor. E aí eu ordenei o vet2 e perdi o vetor original, tá? Então a gente vai ter que ter essa função. E aí a gente já vai escrevê-la, tá? Eu vou imprimir o vet de novo. Vou pegar o tempo antes de executar. Vou executar o selection para o vet, pego o tempo depois, calculo o tempo total de execução do selection, imprimo o resultado. Novamente, antes de poder testar o insertion, eu vou chamar o copia vetor para copiar para o vet do vet2. E posso fazer tudo novamente. Vou imprimir antes, para a gente ver que está com o valor certo. Pego o tempo antes, chamo o insertion para o vet, o tempo de execução do insertion, mando imprimir depois do insertion e o seu tempo. Novamente, copio o vetor para poder chamar o merge, tá? vet2. Vou imprimir antes. Pego o tempo antes, chamo o merge sort, pego o tempo depois, calculo o tempo de execução do merge e imprimo o merge. E antes de executar o insertion, chamo, copio o vetor novamente para o vet do vet2. Imprimo antes, pego o tempo antes, chamo o quicksort, pego o tempo depois, calculo o tempo de execução e imprimo. Tá? Vou só colocar aqui, pessoal, esse vetor de entrada aí, para não ficar tudo misturado, eu vou ter que pular uma linhazinha depois, tá? E falta a gente escrever o nosso copia vetor também, tá? Aqui é só para dar um espacinho. Em que daqui a pouco a gente vai tirar essa impressão. Tá só mais um. Tá todo mundo entendendo o que a gente está fazendo? Eu quero comparar os vetores agora, pessoal. Tá? Comparar os algoritmos de ordenação. Vamos escrever a nossa copia vetor. Então, vou prototipá-la aqui. Void copia vetor. Ela copia os elementos. Ah, vai ter que receber mais um parâmetro, né? Que é o tamanho. O número de elementos a serem copiados. Eu esqueci de colocar. Tem que passar o N aqui, então. O num. Então, todos os copia vetores aqui tem que ter receber o num. Ok, vou escrever a copia vetor aqui embaixo.
void copia vetor recebe. Aqui é o vetor que vai receber. Vou chamar de V1. E aqui é o vetor fonte. Int n. Então, o que a gente vai fazer aqui é um for int i de 0 e menor do que n e mais V1 é quem recebe. V1 na posição i recebe V2 na posição i e acabou, tá? Então, lembrando, é sempre o VET que está recebendo o VET2. Todo mundo entendeu até então? Todo mundo está vendo por que a gente está precisando dessa cópia? Sim. Então tá, pessoal. Agora vamos, dado que a gente já tem tudo isso, vamos executar. Opa! Ah, eu deixei aberto. É na linha... Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Ué? Fechei. Coisa estranha. CD. Agora tem que ir tudo de novo. Dropbox, UFMS, ensino. 2020. Aulas. Aula 05. Implementações. Então, ele deu um warning. Esse warning é porque eu esqueci de fechar. Eu tirei esse... Eu esqueci de tirar o final do comentário, tá? Aqui no merge, ó. Então ele encontrou isso aqui e não soube o que fazer. Tempo merge. Ah, eu esqueci de tirar também, né? Os comentários das variáveis que eu tinha declarado antes e que eu coloquei em comentário para não dar warning. Agora vai. Pronto. Vou limpar a tela só para a gente ver melhor. E vou chamar a ordenação. Com 10. Ó, com 10 elementos, pessoal, ele gerou o vetor 97 até 8, ordenou depois do bubble, durou 1 microsegundo. Aí ficaram todos com o mesmo vetor de entrada, ó. 97 até 8, selection 1 microsegundo. Insertion, 0 microsegundos. Percebam aqui, ó, que o merge e o quick também fizeram... Ah, que eu tirei a impressão depois do quick, pessoal. Deixa eu colocar de novo. Mas como vocês estão vendo, que ele durou 1 microsegundo. É o mesmo vetor e ficou ordenado. Eles não foram tão rápidos assim, porque a entrada está pequena, tá? Deixa eu colocar de novo aqui a impressão, só para vocês verem que o Quick também está ordenando. Salvei. Vou recompilar. Vou executar de novo. A entrada vai ser diferente. Tá? Mas estão todos ordenando. Quem que está sendo mais rápido? O insertion. Lembra? O insertion é muito eficiente para sequências pequenas. Vou colocar com 50 elementos. Todo mundo ordenando, bem bonitinho. E vejam os tempos de execução. Ó, para o Bubble, 12 microsegundos. Selection, 6 microsegundos. Ele faz menos trocas. Insertion, 25 microsegundos nessa entrada. Merge, 7. Quick, 4. Olha, com 50 já deu diferença. Eu vou tirar as impressões para a gente começar a fazer uns testezinhos diferentes, tá? Então, eu vou tirar aqui essas impressões de vetores de entrada. E de saída. Eu imprimi esse vetor de entrada várias vezes, só para a gente ver que estava sendo usado o mesmo vetor, tá? Porque se não for, não é justo. Então, terminando... Opa, isso aqui não, né? Não, a gente não vai ver o resultado do merge, é só impressão. Então, continuo copiando o vetor, porque é necessário. E aí, eu estou tirando as impressões. Somente.
Então, compilei novamente. Vamos executar. Vou executar para uma entrada de tamanho 100. Ó, o Bubble 35, o Selection 18, o Insertion 13, o Merge foi 27 e o Quick foi 8. Entrada de tamanho 500. Bubble 736, Selection 329, Insertion 198, Merge 71, Quick 62. Entrada de tamanho 1000. 3.042, 1.208, 810, 143, 146. Vamos fazer de novo para uma entrada de tamanho 1000. Ó, agora o Quick foi mais rápido, tá? O mais rápido de todos. O Bubble é sempre ruinzinho. Questão é, vamos colocar aqui, vamos forçar? Vou aumentar o tamanho do vetor, tá? Vou colocar um tamanho 5.000 aqui para a gente testar. Vou fazer de novo. Tem que compilar. Ele já vai aceitar agora um tamanho 5.000, né? Vamos colocar 2.000 primeiro, tá? Ó, 15.211 microsegundos o Bubble, enquanto o Quick for 325 microsegundos, tá? Vou colocar 5.000. Olha a diferença, pessoal. O Bubble está crescendo muito. Todos estão crescendo muito. Esses aqui estão um pouquinho melhores. Percebam que há uma variação entre o Merge e o Quick, porque é da característica da entrada. Lembrando, se o Quick dividir mal em muitas das iterações, ele vai ficar mais lento. Agora, se eu pegar aqui e colocar ordenado, quem que vai ser melhor? Se eu colocar ordenado, o melhor de todos vai ser o Insertion, tá? Então, vamos executar aqui agora. Salvei, coloquei ordenado. Compilei. Mandei executar. O Quick vai ser péssimo, ó. O Quick foi pior que o Bubble. É o pior de todos. E o Insertion, só 5 microsegundos, tá? Então, isso que a gente tem que perceber, depende da característica da entrada. Em geral, o Quick, até o nome dele já indica, ele é muito mais rápido. Mas, se a entrada for ruim, ele vai se comportar mal, tá? Todo mundo entendeu? Alguém tá com alguma dúvida? Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar ali os slides e aí depois eu quero que vocês leiam com bastante cuidado, tá? Então, a gente já viu a complexidade, já viu a implementação. Aqui no final, o que eu estou falando? Estou falando sobre uma coisa importante quando a gente está trabalhando coordenação, que é a questão da estabilidade. O algoritmo ele é considerável estável se a posição relativa dos elementos iguais é mantida. Ou seja, se aparece mais de um elemento repetido, por exemplo, aparecem 3 11s na entrada. O 11 que apareceu primeiro na entrada, no resultado também vai ser o 11 que vai ficar primeiro após a ordenação. Para a gente entender melhor o conceito, a gente vai pensar assim, ó, eu estou com um vetor original que tem um vetor só de números em ponto flutuante, ou seja, eles têm a parte inteira e a parte decimal. E aí eu vou chamar uma ordenação qualquer que ordena os elementos considerando apenas a parte inteira, tá? Ignora a parte fracionária. Bom, se o algoritmo for estável, olha o que vai acontecer. Veja a nossa sequência, ó. 44,0, 55,1, 55,2, 66,0, 77,0, 22,9, 11,0, 22,5 e 33,0. No momento em que eu chamar um algoritmo de ordenação estável só para a parte inteira, eu sei que aqui vem o 11, é o menor de todos, e aí tem 22, tem dois que tem a parte inteira igual a 22. Tem o que é 0,9 e o que é 0,5. Se a ordenação for estável, esse aqui apareceu primeiro, ele vai aparecer primeiro na ordenação. E esse vem depois. 33 não tem repetição, 44 também não, mas o 55 tem. O 0,1 veio antes do 0,2, então ele vai estar primeiro na entrada, tá? É isso que significa um algoritmo estável. Ele não vai inverter a ordem dos elementos iguais na saída. Pessoal, isso é importante, tá?
Em algumas situações, eu quero garantir que isso não aconteça. Por exemplo, se eu tivesse numa Olimpíada. Nas Olimpíadas, quem ganha? Quem tem o maior número de medalhas de ouro. Se houver, e aí, o que eu posso fazer? Eu ordeno todos os países pelo número de medalhas de ouro. E se tiver empate? Tem que ser o que tem o maior número de elementos, o maior número, nesse caso, dentre os que tem o maior número de medalhas de ouro, vai ser o que tem o maior número de medalhas de prata. E se tiver empate na parte de prata, tem que ser o que tem o maior número de medalhas de bronze. É assim que a gente faz. Então, por isso, a gente precisa primeiramente ordenar todo mundo em número de medalhas de bronze, depois ordena todos esses aí em números de medalhas de prata, ou seja, a ordenação de ouro, de bronze vai continuar sendo respeitada, e depois a ordenação por ouro. E a gente conseguiria já o nome dos países na ordem correta, tá? Estaria certinho. Só se o algoritmo fosse estável, que isso seria garantido. Agora, se a gente utilizar um algoritmo que não é estável, a primeira ordenação seria perdida, tá? A ordem original. Então, por isso que a gente, quando tem empate, ele tem que manter essa ordem original. Então, a pergunta que eu faço para vocês, eu quero que vocês pensem, não vou responder isso agora, quais dos nossos algoritmos estudados são estáveis? Ou seja, eles não vão colocar elementos iguais que apareceram depois na sequência, antes dos que apareceram antes. Tá? Eu quero que vocês deem uma pensada nesse conceito de estabilidade. Outro conceito importante é o conceito de ordenação in place. Nós consideramos um algoritmo como in place se a memória requerida por ele para fazer a ordenação, a memória adicional, for constante, ou seja, independente do vetor de entrada, do tamanho do vetor de entrada. Por exemplo, Bubble. A gente precisa de muita memória adicional? Não. A gente só precisa de um AUX para ajudar a fazer a troca. Selection, a mesma coisa. A gente só precisa do min e do AUX para nos ajudar a fazer a troca. O insertion também. Eu só preciso do x que guarda o vetor, o elemento que eu quero inserir para poder arrastar. E o merge? O merge, na implementação que nós fizemos, todas as vezes em que eu preciso fazer o processo de intercalação, ele pede um vetor a mais para intercalar. Então, o merge não é in place. Já o quicksort também é, tá? Então, os algoritmos estudados, na nossa maioria, eles são in place. Eu já sei a priori quanto de memória adicional que eu vou precisar. Só o merge que não, que vai depender da entrada. Tá? Então, todo passo merge precisa de mais espaço para fazer a intercalação. Entenderam esses conceitos, pessoal? Sim? Alguém tem alguma dúvida no quicksort? Então, o que vai acontecer agora, pessoal? Eu gostaria, vou liberar assim que disponibilizarem para mim o link para que vocês possam acessar essa nossa aula. E eu gostaria que vocês agora, então vai ser a nossa chamada, tá? Todo mundo que está aqui em sala, me manda uma mensagem só com seu próprio nome, tá? Que eu não sei se tem alguém aqui que está usando um apelido que não seja o próprio nome, que às vezes acontece. Todo mundo fala um oizinho aí para mim com o seu nome, que vai ser a presença. Depois eu vou olhar a descrição do chat, tá? A transcrição do chat e vou ver quem está aqui. Podem mandar aí para mim, pessoal. Vai ser a presença de vocês, tá? Isso, bom que vai ser bem mais rápido a nossa chamada, né? Outra coisa, não esqueçam de revisar os slides, revisar a nossa aula, tá? Mandar mensagem com qualquer dúvida que vocês tiverem. Segunda-feira, o que vai ser? Aula prática. Como que vai ser a nossa aula prática? A gente vai entrar nessa reunião aqui também. Eu vou ficar disponível o tempo todo. E aí, fiquem atentos só ao áudio, porque se aparecer alguma dúvida, vocês mandarem aqui para mim, eu vou ficar olhando o tempo todo o chat. A gente pode, inclusive, resolver alguma questão juntos,
tá? E aí eu chamo todo mundo para o chat e a gente implementa juntos. Vai ser a nossa aula prática, exatamente como a gente fazia no laboratório. Eu fico parada aqui, parada, né? Vou ficar trabalhando aqui também. E enquanto vocês tiverem, e a hora que vocês tiverem dúvidas, a gente discute juntos e a gente pode, inclusive, resolver alguns exercícios, tá? Eu vou colocar online para vocês ali uma lista de exercícios de ordenação e aí a gente vai conversando. Segunda tem presença também, Otávio. É necessário porque a gente tem que funcionar igualzinho a gente está fazendo agora, tá? A gente tem que aproveitar o horário da nossa aula para fazer a nossa aula. Qualquer problema que vocês tiverem, me avisem por e-mail, ok? Alguma dúvida? Bom, então tá ok, pessoal. Podem desconectar, ter um bom final de semana, podem entrar em contato sempre que vocês precisarem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar no final da videoconferência, fica aí. A gravação ela só encerra depois que todo mundo sair do chat, tá? Tchau, pessoal. Obrigada, hein? A presença é para quem falasse aqui agora, eu estava falando, Lucas, mandasse uma mensagem falando, ó, professor, aqui, estou presente. Agora você acabou de falar, eu estou vendo que você está aqui também, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida dos que ainda estão no chat? Pessoal, vou esperar mais um pouquinho e eu vou encerrar o chat, tá aí? Eu tenho que tirar todo mundo, porque senão a gravação não se encerra. E fica um super vídeo. Bom final de semana para vocês, pessoal. Vou encerrar o chat, tá?